Olá a todos, bem-vindos ao Fisicamente Falando, um podcast feito por alunos de Física, onde em cada episódio convidamos um professor do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, de forma a conhecer melhor quem melhor nos ensina. O meu nome é Henrique Prates. Eu sou o André Turcato. E hoje estamos fisicamente falando com a professora Ana Arriaga, que é professora e investigadora na Faculdade de Ciências e que investiga em temas como a física nuclear. É também uma grande apaixonada por mecânica quântica relativista. Olá, professora, bem-vinda. Obrigado por estar aqui connosco. Bem, eu, como já disse, eu tive a oportunidade de dizer ao Henrique, no e-mail que me mandou e que eu respondi, eu fiquei muito honrada com este convite, que aceitei com enorme prazer. Portanto, é a primeira coisa que me cumpre dizer aqui para a abertura deste podcast. Muito obrigada. Então, nós gostávamos de começar falando um pouco, se calhar, sobre a sua infância e a sua juventude. De que forma é que isso terá contribuído para o percurso que seguiu e para estar aqui hoje? Podemos falar um bocadinho sobre isso? Com certeza, eu penso que todos nós reconhecemos que a infância tem uma importância capital em tudo o que se vai passar na nossa vida até à fase adulta e depois pela fase adulta fora. E a primeira coisa que me ocorre dizer sobre a minha infância é que eu tive a felicidade de ser feliz. Portanto, foi uma infância feliz. E isso marcou-me naturalmente para o resto da minha vida. Eu comecei por ser uma criança birrenta. Eu era birrenta, tinha manifestações violentas para a idade, naturalmente, de personalidade, digamos assim. Pronto. Isto é uma forma muito pomposa agora de dizer, classificar as birras das crianças, que eu depois vinha a sofrer como mãe da minha filha mais velha, não da outra, mas da minha filha mais velha. Mas, curiosamente, estas birras ocorreram aos 4, 5 anos e eu tornei-me uma adolescente bastante mais dócil. A educação que eu recebi em casa foi uma educação pautada por muita disciplina e muito respeito, mas também muita ternura, sobretudo vinda do meu pai, curiosamente. E eu não posso deixar de dizer que foi dos meus pais que eu recebi a lição da minha vida. Pela forma como escolheram missões, como aceitaram responsabilidades, como enfrentaram dificuldades e também, e esta é a parte mais difícil para mim talvez, como perdoaram ofensas. O sentido de missão herdei do meu pai. A preocupação pela integridade dos meus pais. O respeito pelo próximo, seguramente. Mas como eu dizia há bocadinho, a lição que é muito difícil para mim pôr em prática, e que eu tento todos os dias para me tornar um ser humano melhor, é perdoar a quem nos difama, a quem nos faz mal com propósito, porque nós muitas vezes causamos mal aos outros sem sequer nos apercebermos, o que já de si é mau, mas quando o mal é criado com propósito, assume outras proporções. E a capacidade de perdoar é qualquer coisa que eu tenho que exercitar todos os dias. Portanto, não estou no patamar de superioridade dos meus pais. Mas, enfim, não desisto. Eu fui contaminada pela educação que tive em casa, talvez pela influência do meu pai, em prosseguir o conhecimento. E, portanto, isto tem muito a ver depois com toda a carreira que eu acabei por ir construindo. Portanto, a aprendizagem foi sempre algo que eu encarei com muita seriedade. Aprendi a ser resiliente. Também foi um ingrediente crucial da minha educação. Mas não só, o planeamento, a organização. Foram tudo valores que eu herdei da minha família, portanto, da minha educação enquanto criança e depois adolescente. O interesse por estimular o raciocínio. Eu lembro-me de ser adolescente, já não tanto criança, mas adolescente, e ficar fascinada com as conversas que o meu pai tinha com os amigos dele, que eram tudo pessoas inteligentíssimas e cultíssimas. Eu tive este privilégio de poder assistir a estas conversas de pessoas que exerciam o contraditório. Não eram pessoas que estavam todas de acordo umas com as outras. E era precisamente desse exercício do contraditório que eu aprendia e me fascinava
e me incutiu este gosto pelo raciocínio analítico, pelo interesse por todos os temas e também por abraçar desafios difíceis. Eu diria, talvez em súmula, que eu herdei do meu pai uma das minhas 2 grandes divisas. Eu vou dar a primeira, que herdei do meu pai, e vou guardar a segunda para mais tarde na nossa conversa. Okay? A primeira divisa que herdei do meu pai é coragem, tenacidade e fé. Que são 3 ingredientes que eu tento que me acompanhem sempre. E fé não necessariamente no sentido religioso. Fé naquilo que estamos a fazer. Acreditar nos nossos propósitos, nos nossos projetos, nos nossos desafios. Portanto, é um ingrediente fundamental para nós conseguirmos chegar a bom porto. É termos fé naquilo que estamos a fazer. Coragem, naturalmente que sim. Tenacidade, um pouco mais até que resiliência. Tenacidade. Eu não tenho palavras para agradecer ou para expressar convenientemente a gratidão que sinto face ao legado que recebi dos meus pais. O meu pai depois também teve influência na minha escolha da física nuclear. Isto tem a ver, começa logo na minha infância, porque o meu pai foi presidente da Junta de Energia Nuclear, que albergava o reator nuclear de investigação científica, que está agora em fase de desmantelamento. Curiosamente, o reator começou a operar no ano em que eu nasci. Este é um facto curioso. E eu lembro-me de ser pequenina, com 8, 9 anos, e o meu pai levar-me a visitar, levar-nos a mim e aos meus irmãos, nós somos 5 irmãos, levar-nos a visitar o reator, e eu ficava completamente fascinada. Ele, porventura, ter-me explicado essa parte, eu já não me lembro, em palavras para crianças de 8 e 9 anos, o que é que aquilo significava. Mas aquilo marcou-me para a vida, aquele ambiente de ciência, que eu não sabia exatamente o que queria dizer, mas era algo que eu sentia que era muito especial. Portanto, desde criança. Começou então a contactar desde muito jovem. Cedo, muito jovem. Não só com a ciência, mas com a física e a física nuclear. Exatamente. Depois, mais tarde, porque o meu pai fez 2 mandatos, depois mais tarde, já eu com 14 anos, entretanto já tinha ido para Lourenço Marques, já vou falar nisso, depois já tinha regressado, o meu pai voltou a ser presidente da junta e eu voltei a visitar o reator com 14 anos. E, portanto, o fascínio continuava, não é? Portanto, marcou-me, porventura, ou por certo, que terá influenciado a minha escolha mais tarde como física nuclear. Bem, eu penso que, do ponto de vista do contexto de infância e de adolescência, fora o percurso académico, que poderemos falar noutro momento, é aquilo que eu gostaria de dizer nesta fase. Por acaso achei interessante como visitou o reator quando era tão jovem, depois voltou a visitar anos mais tarde e certamente deve ter tido ali um processo de lembrar-se do local, mas já olhava com outros olhos e se calhar já lhe dizia outra coisa. Claro. Aliás, eu posso acrescentar, isto já tem a ver com aquilo que se passou comigo depois na faculdade. Eu voltei a visitar o reator, portanto, aos 20 e poucos anos, para realizar um trabalho experimental muito interessante, que era transmutar a platina em ouro. Claro que nós estávamos a perder valor, porque o ouro vale menos que a platina, mas em termos de trabalho científico era uma coisa algo que me fascinou, seguramente. Foi um trabalho experimental muito interessante numa cadeira do nosso antigo 5º ano, e eu visitei, então já aí como pessoa que fazia parte ativa da equipe que não era que manipulava, mas que usufruía do funcionamento do reator. Curiosamente, as minhas últimas interações com o reator nuclear de Sacavém ocorreram nos anos de 2012 a 2014, no desempenho de funções muito diferentes e na sequência de um convite que a Sra. Secretária de Estado da Ciência me dirigiu. Fui então vice-presidente da Comissão Reguladora para a Segurança das Instalações Nucleares, portanto no reator. Na altura a comissão ficou conhecida pela Comercin, que pouco depois também abarcou a regulação da gestão dos resíduos radioativos que são produzidos no país e que, ao contrário do que se possa pensar, são produzidos em muitos locais neste país, desde universidades a hospitais e a indústrias. Fui, portanto, reguladora da segurança do reator nuclear e foi, de facto, um fecho de um ciclo bastante interessante. Foram 2 anos de uma atividade completamente diferente, exercida
em acumulação com as funções de professora e foram, portanto, uma atividade muito difícil, muito interessante, enriquecedora, mas seguramente, de longe, os anos mais exigentes e mais estressantes da minha carreira profissional. Queria só também apontar, nós já tivemos a oportunidade de falar antes e a professora disse-nos precisamente que, além de trabalhar na área da física nuclear, o seu pai tinha uma formação de base em matemática. O meu pai era militar, tinha o curso de engenharia civil e militar e, além disso, o curso de licenciatura de matemática. Portanto, ou seja, desde muito cedo também contactou com estas áreas do saber, sim, tão estruturantes a nível de raciocínio. Sim, é verdade. E eu lembro-me de, já adolescente, discutir com o meu pai problemas de matemática. Eu vou fazer aqui um parênteses porque houve 3 momentos de fascínio intelectual que eu senti na minha fase da infância e até à entrada na faculdade. Depois, na faculdade, sofri outros momentos de fascínio intelectual. Mas, mais cedo, o meu primeiro momento de fascínio intelectual, isto é muito curioso, eu lembro-me disto como se fosse hoje. Eu tinha 4 anos e estava na escola primária a fazer um desenho que eram só riscos. Como todas as crianças começam. E houve um dia, num momento, não sei explicar porquê, em que eu percebi que com a caneta podia fazer riscos coerentes. Bem, isto é a minha linguagem agora, naturalmente. É interpretar o que se passou comigo naquele momento. E consegui fazer uma casa. E eu senti um fascínio incrível com uma criança de 4 anos. Mas afinal, eu tenho aqui na frente algo que faz parte da minha vivência. E não apenas riscos caóticos. Pronto, isto é a minha linguagem, é interpretar o momento de fascínio que eu senti aos 4 anos. Depois, quando eu estava no meu 4º ano, correspondente ao vosso 8º, e eu comecei a sentir um fascínio incrível por, quando estava a resolver problemas de matemática, em que nós tínhamos que equacionar um sistema de equações lineares, transformar um enunciado num sistema de equações, para mim era um fascínio. E eu lembro-me de discutir isto com o meu pai. Ele percebia o que eu estava a falar, não é? E ele dava-me emoção, e portanto mais contribuía para o meu fascínio perante aquele tema, não é? Depois eu tive um outro fascínio quando eu estava no correspondente ao vosso 9º ano, que foi extraordinário. Nós estávamos a aprender equações de 2º grau, a resolver equações de 2º grau, e a professora tinha-nos desenvolvido a tecnologia para nós resolvermos aquelas equações pelo método de fatorização. E fazíamos muitos exemplos. E um dia chega à aula e diz assim: hoje vocês vão resolver mais uma equação de 2º grau. Outra. Só que o que ela escreveu no quadro foi ax² mais bx mais c igual a 0. Mas isto não tem números. É precisamente isso. É precisamente isso que eu pretendo. Que vocês resolvam esta equação sem números. Bem, e eu pus mãos à obra. E de repente, quando eu cheguei à solução, eu percebi-me. Eu tenho aqui um resultado que me dá para resolver qualquer equação de 2º grau. Era a forma resolvente. E eu tive um fascínio intelectual incrível por ter chegado, com a tecnologia que eu já tinha, a uma maneira de resolver equações de 2º grau de uma forma imediata. Portanto, foi um grande fascínio intelectual. Depois tive outros mais tarde na faculdade, que podemos falar mais tarde. Mas sim, Henrique, é verdade. O meu amor pela ciência nasceu em casa, sem dúvida. Esse tipo de histórias, para mim, são bastante especiais, porque normalmente quando pergunto até, seja amigos meus, sejam a pessoas mais velhas, normalmente quando tem momentos desses, toda a gente começa pela faculdade e vai para cima. Raramente ouço pessoas a falar dessa paixão no secundário, até no básico, ou até com 4 anos de idade. E acho que influencia e diz muito também sobre a pessoa que fala, quando consegue pegar nessas coisas, que a fórmula resolvente, todos damos a fórmula resolvente, o que há de especial, mas é o caminho para lá chegar, e como isso chegou e não é só, pronto, tem aqui. E acho que isso aí faz muita diferença e abre muito os olhos para, se calhar, também como as pessoas deviam descobrir as coisas, que é mais satisfatório para todos. Há outro ponto que provavelmente eu vou falar um pouco mais tarde, que é: nós temos que ter uma atitude interior para nos deixarmos deslumbrar.
Porque se nós somos uns céticos desde que nascemos, a beleza da vida passa-nos ao lado, não é? Verdade. Portanto, nós temos de ter uma mente aberta e um coração aberto para também nos deixarmos fascinar, não é? E eu acho que sou um bocadinho propensa a isso, a deixar-me fascinar, não indiscriminadamente, mas, enfim, ter alguma apetência para sentir fascínio. E isso é muito motivador, naturalmente. A professora referiu ainda agora, precisamente, que viveu durante alguns anos em Moçambique. E depois voltou para Portugal, já na altura em que foi para o atual, correspondente ao atual ensino secundário. Notou um grande choque entre essas duas realidades? Bem, se me permite, eu ia talvez à escola primária, porque a escola primária para mim foi uma escola que me marcou para a vida também. E, portanto, eu tive... Fui uma privilegiada sempre. Fui uma privilegiada sempre. Mas na parte da infância, sem dúvida nenhuma. Eu tive numa escola particular, de seu nome Ave Maria, que ainda existe. Portanto, como o nome indica, é uma escola que tem um forte cariz religioso, mas não foi por isso. Foi por tudo o resto que eu aprendi. Em termos de valores, era uma escola que estava muito afinada com a educação que eu recebia em casa. E isto foi muito construtivo, não é? Portanto, eu desenvolvi o sentido da responsabilidade naquela escola. E vou dizer porquê. Eu, na altura, não me apercebi disto, mas mais tarde apercebi-me do impacto que aquilo tinha tido em mim. Como em quase todas as escolas, penso eu, havia uma figura que era o quadro de honra. Não sei se você... Pronto. E naquela escola também havia. Mas havia uma outra coisa muito importante, que era os alunos que pertenciam ao quadro de honra e tinham lá mais uns critérios quaisquer de desempenho, eram classificados como ajudantes da diretora e usavam uma abraçadeira para serem facilmente identificados. Só que esses tais ajudantes, e como o nome indica, tinham responsabilidades acrescidas. E, portanto, muitas vezes mandavam-nos fazer coisas nos intervalos. E isto foi uma lição para a vida, porque és bom, então tens mais responsabilidades. Isto foi uma lição para a vida que eu aprendi com os meus pais, mas também na escola primária. Na altura não percebi exatamente o impacto, mas mais tarde eu olho e vejo que tive um impacto enorme em mim. Depois a organização, porque aquela escola era de uma organização. Nós não podíamos ter um caderno mal escrito. Portanto, a organização da informação nos cadernos era absolutamente um must daquela escola. E isso ajudou-me a organizar a minha cabeça, naturalmente, não é? E portanto, com consequências positivas para o resto da minha vida, não é? Mas não só, também aprendi muito com aquela escola no sentido da generosidade. Aquela escola tinha muita preocupação, por exemplo, com a terceira idade. E nós visitávamos regularmente um asilo da terceira idade. E o contacto das crianças com aquelas pessoas já numa idade tão fragilizada era importantíssimo para aquelas pessoas. Depois fazíamos espetáculos para essas pessoas, para as animar. E eu aprendi esse valor também nessa escola, a generosidade para com os outros. A exigência, a escola era uma escola exigente, mas eu dou graças por ter sido exigente. Portanto, depois com 10 anos então fui para Lourenço Marques, fiquei lá 4 anos. No início estive num colégio de freiras, não gostei tanto, mas não tenho nada de mal a dizer, não me senti nem castrada, nem limitada, nada disso. Mas gostei mais da experiência que depois tive a seguir em 2 anos no Liceu Dona Ana. Eu não senti nenhuma diminuição de qualidade no ensino. Eu tive excelentes professores, quer no colégio, quer depois no liceu. Então tive a felicidade de ter muitos bons professores de matemática e de física. Portanto, isso também ajudou depois na minha escolha do meu percurso, porque de alguma forma permitiram que eu desenvolvesse algum talento nato que eu já tivesse, mas que foi desenvolvido graças aos professores extraordinários que tive. Portanto, tive sempre muito bons professores lá e depois cá também. Quando eu regressei ao Liceu Filipa de Lencastre e tive excelentes professores, não só na parte da física e da matemática, já contei o episódio da forma resolvente que ocorreu já no Liceu Filipa,
E depois mesmo nos últimos anos do liceu continuei a ter bons professores de Física e Matemática. Portanto, tive esse enorme privilégio de ter tido esses professores. Mas não só, deixem-me dar um exemplo de uma professora extraordinária que eu tive em português, portanto, que não era de toda a minha disciplina forte, que era uma freira no liceu. Por acaso era uma freira. E a arte de ensinar daquela senhora era de tal maneira grande que ela pôs-me a adorar dividir orações nos Lusíadas. Que é uma coisa que não se pensa, não se antecipa como é que é possível, não é? Provocar gosto por dividir orações nos Lusíadas. Mas eu adorava aquilo. Claro que aquilo tinha uma lógica, tinha raciocínio lógico e, portanto, ajudava a gostar, não é? Claro, para mim ajudava a gostar. Mas foi a arte da professora, seguramente. Portanto, isto também é um exemplo de como um professor pode transformar um aluno e o gosto que o aluno tem pela disciplina. Portanto, o professor tem uma importância capital. Bem, que mais, Henrique, acerca do meu percurso no liceu? Tenho mais coisas para dizer. Voltou a Portugal depois de vir de Lourenço com 14 anos. Precisamente no ano em que se deu o 25 de Abril. Portanto, eu regressei no verão de 73 e o 25 de Abril aconteceu em abril. Portanto, uns meses depois. Foram alguns meses de grande confusão e agitação. A seguir, foram. Sobretudo no ano seguinte, porque o meu equivalente ao vosso nono ano, ainda acabámos com relativa tranquilidade. Ainda havia um certo drive de normalidade anterior e, portanto, ainda conseguimos acabar. O problema foi no ano a seguir, não é? Em que, de facto, aquilo que aconteceu no meu liceu, e o meu liceu não foi caso único. Eu hoje olho para trás e penso como foi possível aquilo acontecer. O liceu ficou totalmente desorganizado. As alunas estavam constantemente em greve, mas era uma greve que era imposta, porque ninguém nos perguntava se nós queríamos ficar em greve. A greve era imposta por meia dúzia de alunas mais extremistas. E de repente nós ficávamos sem aulas. Mas porquê? Nós estamos aqui para estudar, isto é um total contrassenso. Não, porque os trabalhadores da Lisnave estão em greve e nós temos que ser solidários. Os trabalhadores da Sertnave estão em greve e nós temos que ser solidários. Portanto, um total absurdo. Independentemente das razões que pudessem existir às greves, os estabelecimentos de ensino não podem fazer greves por causa disto. Não é? E, portanto, começou a correr muito mal. Eu assisti a cenas que não pensei nunca assistir, como, por exemplo, alunas mandarem professores e os professores acatarem as ordens. Bem, isto é uma coisa no liceu, portanto, alunas de 15 anos, 16 anos, davam ordens a adultos, professores, e os professores acatavam. Portanto, eu fiquei completamente petrificada a assistir àquilo e disse, isto não pode chegar a bom porto. Bem, o meu sexto ano equivalente ao vosso décimo, correu com estas perturbações todas. Portanto, a minha preocupação era que nós estávamos a aprender muito pouco, não é? E no ano seguinte, então, depois de muita confusão, houve um grupo de colegas minhas que me vieram pedir, perante a minha total perplexidade, para liderar um movimento estudantil para repor ordem na escola. Ainda assim, a situação não estava estabilizada, não estava tão grave como no ano anterior, mas o risco de descambar continuava lá. E, portanto, era essa preocupação que estas minhas colegas vieram manifestar-me. Nós não podemos permitir que o que se passou o ano passado se volte a passar. Portanto, gostaríamos que tu liderasses este movimento e eu fiquei petrificada porque não estava nada à espera daquilo. Não foi minha iniciativa, embora as preocupações também existissem naturalmente dentro de mim. Mas perante aquele desafio e repto que me estavam a lançar, eu não fui capaz de dizer que não. E, portanto, acabei por liderar um movimento que veio depois a estabilizar a ordem no liceu. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui presidente de uma assembleia com 700 pessoas. Nós tínhamos 700 porque era uma reunião geral de escola que reunia professores, alunos e empregados. E nós tivemos que fazer a contagem porque tivemos que fazer a ata e éramos cerca de 700 pessoas e eu tive que ser a líder daquela reunião. Muito difícil porque os ânimos estavam muito exacerbados. Eu tinha 17 anos
Nunca tinha feito aquilo, mas pronto, foi um desafio que eu tive que abraçar e levei aquilo até ao fim, com muitos custos. Eu cheguei a casa quase em estado de coma. Mas de alguma forma satisfeita, porque percebi a trajetória agora é outra. E de facto nunca mais tivemos problemas paulatinamente. O liceu entrou na ordem e pronto, nós recomeçámos os estudos normalmente. Quando eu acabei o meu sétimo ano, portanto o vosso 11º, já tivemos exames normais, as aulas já corriam normalmente, portanto a normalidade tinha regressado. Só que logo a seguir, na altura, havia aquilo que o então governo decidiu instituir, que era o famoso serviço cívico. Portanto, os alunos que acabavam o liceu tinham que estar um ano parados em termos de estudo, antes de poderem ingressar na universidade, o que para mim era um erro bastante grande, não é? Para prestarmos serviço cívico. Nos anos anteriores tinha havido serviço cívico de vária natureza, normalmente em hospitais ou até em hospitais. Tenho uma amiga que fez o serviço cívico num hospital psiquiátrico, o que para um jovem de 17 anos é de uma vivência pesado, completamente sem sentido. Bem, mas havia muitos... E então eu, para calcular ser deslocada, sei lá, para o Portugal mais longe de casa, ofereci-me para ir para a Caritas fazer um trabalho aborrecidíssimo, necessário, mas aborrecidíssimo, que era fazer serviço de arquivo. Portanto, estava a arquivar papéis. E tive assim até mais ou menos março, abril, porque entretanto o governo não dizia nada sobre o serviço cívico, o que é que tínhamos que cumprir, não é? Eu estava na esperança que me aceitassem aquele serviço como serviço cívico, mas não sabíamos. Até que eu já não sei precisar um mês, março, abril, o governo veio então decretar o fim do serviço cívico. Afinal, ninguém vai fazer serviço cívico, mas os meninos vão ter que fazer exame de aptidão à universidade em junho. Eu às vezes pergunto-me, se isto tivesse acontecido nos dias de hoje, o que é que os estudantes teriam feito? Pois. Porque nós, na altura, bem ou mal, não nos rebeliámos. O que nós fizemos foi, vamos estudar. Portanto, temos um exame, queremos seguir para a frente com a nossa vida de estudantes, portanto, vamos agarrar-nos aos livros, e foi o que nós fizemos. A mim ajudou-me muito o facto de eu ter estado a dar explicações de matemática todo este tempo, portanto não estive parada e afastada dos temas na matemática, na física. Tive que reestudar tudo, não é? Porque estive um pouco mais afastada na medida em que não dei explicações de física, dei explicações de matemática. Mas a matemática ajuda a lubrificar o raciocínio, portanto eu estava muito ativa do ponto de vista cerebral. E, portanto, não tive grandes dificuldades. Fiz grandes maratonas de estudo, lembro-me. Estudei partes de programas que não tinham sido dados no meu liceu, mas que foram considerados como programa obrigatório para o exame. E estudei aquilo. Um dos temas foi Química Orgânica, que eu nunca tinha estudado, que não gostei de ter estudado, mas que tive que estudar. E estudei, pronto. E pronto, e depois o exame correu bem, eu fui admitida aqui na faculdade e pronto, e depois começou o meu percurso académico aqui na faculdade. Quando eu entrei aqui, a faculdade funcionava perfeitamente, não havia nenhum resquício de perturbação. Só tive pena que nós começámos o primeiro ano muito atrasados, portanto, em vez de começarmos em outubro, na altura as aulas começavam em outubro, começámos em janeiro, portanto, com vários meses de atraso, mas tivemos que seguir e, portanto, as matérias foram dadas um pouco a correr, mas nós fomos ao desafio e pronto. E foi assim que começou o meu percurso aqui na faculdade. Teve assim um build-up com muita história para contar. Mas houve aí uma coisa que a professora mencionou e que realmente acho que tem razão. E se isto acontecesse nos dias de hoje, não só o avisar em cima do joelho dos exames, mas especialmente a parte de quando estavam a haver as greves, a subserviência dos professores para os alunos, os papéis inversos. Eu acho que um tema que se nota muito em pessoas da minha geração é muito questionar a hierarquia um pouco do respeito, e sinto que hoje em dia seria mais normal ver que é fazer greve para apoiar e obviamente que isto está acima do ensino, mas aquilo que a professora mostra é que na sua altura não seria tão bem assim. As pessoas questionariam, mas estamos aqui para aprender, porque é que nos estão a fazer abdicar disto e a impor em nós
ter que ser solidários para alguém e se calhar nós não vamos ter tanto efeito para conseguir ajudar. O que é que a professora diria a pessoas da minha geração sobre manter essa hierarquia de respeito e sobre a importância real do ensino e não colocar algumas coisas à frente disso? Bem, relativamente ao respeito, eu penso que a sociedade só pode funcionar se houver respeito pelo próximo. E isso tanto dá para cima, como para baixo, como para os lados, não é? Portanto, respeito pelo próximo, antes de mais nada. É natural que as pessoas mais velhas, que têm muito mais experiência, que andam a viver em sociedade há muito mais anos, estejam numa melhor posição para estabelecer quais são as regras de funcionamento, porque temos experiência sobre o assunto. Portanto, os mais jovens podem questionar. Aliás, até devem questionar, porque nos ajudam sempre, mesmo aos mais velhos, a pensar de outras maneiras. Uma coisa é questionar, outra coisa é contestar à partida e tentar derrubar um sistema que está a funcionar, mal ou bem está a funcionar. Penso que não deve ser assim. Se há regras que devem ser questionadas, vamos conversar. Não vamos desautorizar, não é? Porque uma estrutura que funciona mal desautorizada é o caos. Portanto, no caminho não deve ser por aí. Deve haver uma construção positiva para resolver eventuais problemas que possam surgir. Relativamente à aprendizagem e ao conhecimento, é evidente que porque o conhecimento e a solidariedade não se excluem. Bem pelo contrário, complementam-se, não é? Portanto, nós podemos seguramente ser não é mais solidários, mas mais construtivos na solidariedade se tivermos conhecimento. Portanto, a solidariedade não pode nunca prejudicar o conhecimento. Nós primeiro temos que aprender e exercer a nossa solidariedade noutros ambientes, não é dentro do liceu parando para manifestar solidariedade. Nós podemos manifestar a solidariedade de outras formas e devemos manifestar de outras formas. Portanto, nunca à custa do conhecimento, não é? O conhecimento tem que estar lá porque é através do conhecimento que nós podemos ajudar. Não é não conhecendo que nós podemos ajudar. Portanto, não se excluem, complementam-se naturalmente. Então, agora se calhar seguimos para o seu percurso académico, que já mencionou, depois entrou aqui na Faculdade de Ciências, aqui, que na altura estava noutro lugar. Mas já falaremos um pouco também exato, mais à frente sobre isso. Mas ao longo desta conversa também já entendemos o gosto da professora de Matemática e Física. Por isso acho que Física nunca questionou muito se gostava de seguir isso. Acho que sempre teve esse objetivo em mente, em entrar aqui em Física. Mas entrar aqui na Faculdade de Ciências, depois fez aqui o seu percurso inteiro? Houve algum momento em que pensou mudar? Ou havia sequer chance de mudar nessa altura? Bem, eu de facto nunca questionei ao longo do curso se queria mudar para outro curso. Não, o gosto que me trouxe para o curso foi um gosto que continuou durante todo o curso. Portanto, nunca questionei se queria mudar ou não. Isto não significa que eu não tenha tido momentos de cansaço, porque todos nós temos momentos de cansaço. No meu curso, o curso tinha 5 anos, e eu lembro-me quando cheguei ao fim do terceiro ano, senti um cansaço do curso. E pensei, ainda faltam 2 anos. Bem, ainda por cima eu casei no fim do terceiro ano. Portanto, ainda estava em plena licenciatura. E isso também causou alguma perturbação. Claro, mas recuperei. Causou uma perturbação, mas recuperei. Mas não, eu nunca senti que queria ir fazer outro curso. Nunca. Alguma dúvida acerca da minha carreira em Física surgiu mais tarde. Nunca a nível do curso universitário, nem do mestrado, nem do doutoramento, nunca. Até ao fim do doutoramento, nunca questionei. Aliás, havia o professor Augusto Barroso, que foi um dos professores que mais me marcou, dizia muitas vezes, se eu não fosse físico, eu era físico. E eu sentia isso exatamente como ele. Se eu não fosse física, era física. Portanto, nunca tive essas dúvidas, André, nunca. Gosto muito dessa frase. Gosto muito. Ok, se calhar vou aproveitar este momento. A realidade é que a professora fez todo o seu percurso a nível de licenciatura, mestrado, doutoramento aqui na FECUL. Mais ou menos. Até ao fim,
diria um terço do doutoramento, sim. Mas eu depois fui acabar o doutoramento aos Estados Unidos. Teremos até a oportunidade de falar disso um bocadinho mais tarde. Ok. O que eu ia perguntar é, creio que é importante, tendo a professora ter tido esta experiência de estudar praticamente sempre no mesmo sítio, e há muitas pessoas que têm uma preocupação muito grande em ter um currículo muito diversificado, no sentido de ter estudado em sítios diferentes, em países diferentes. Creio que isso é importante ou vantajoso? Ou é mais uma coisa mais pessoal, no sentido de querer viajar e querer experimentar a cultura diferente? Eu não estudei em diferente? muitos sítios, na verdade. Talvez por ter limitações familiares. Eu, se não fosse casada, provavelmente teria ido fazer o doutoramento mesmo, todo fora. Como era casada e já tinha uma filha na altura, era impensável, não é? Portanto, tive essa restrição. Eu não estudei em muitos sítios diferentes. Estudei em Lourenço Marques porque, por força de razões familiares, não é? A família foi toda para lá e eu também fui, não é? Era criança. Mas eu penso que até à licenciatura não acho muito crítico que se salte. Alguma estabilidade no percurso é saudável. A seguir, eu acho que experiências no estrangeiro são cruciais. Abrem fronteiras, rasgam as fronteiras do nosso cérebro, sermos expostos a outras experiências, ver outras culturas, o que é que se faz lá fora, porque se faz, estabelecer as diferenças com a nossa cultura aqui é importantíssimo. Portanto, eu diria que a seguir à licenciatura ou a seguir ao mestrado, porque isto agora, na vossa era, na era pós-Bolonha, o vosso mestrado corresponde à minha licenciatura, basicamente, não é? Portanto, eventualmente a seguir ao mestrado fazer uma experiência no estrangeiro, acho fundamental mesmo. Mas regressem. Vão, mas regressem, que o país precisa de vocês. Se calhar entrando no seu percurso da licenciatura, aquilo que salta logo à cabeça, especialmente para quem sabe a história da faculdade, é que aconteceu e ocorreu o incêndio. E gostava, eu e certamente muita gente, de saber como é que isso afetou o percurso dos alunos que estudavam na altura, como é que afetou os professores também e quanto tempo é que demorou até as coisas voltarem um pouco mais à normalidade. Bem, eu acho que a capacidade de adaptação revelada na altura por todos os protagonistas da história, os professores, os alunos, os órgãos de gestão, foi notável, absolutamente notável. Porque eu já não me lembro muito bem se nós... Eu penso que o incêndio ocorreu, nós estávamos em período de férias, pela Páscoa, não tenho a certeza, mas tenho essa reminiscência. Portanto, não houve um impacto imediato nas aulas porque estávamos com suspensão de aulas. Eu não me lembro das aulas terem começado mais tarde ou recomeçado mais tarde por causa do incêndio, não. Houve, de facto, um desbloqueamento de meios para que todas as aulas funcionassem no dia em que eram supostas funcionar. O Ministério da Educação cedeu as instalações da 24 de Julho, que era um edifício enorme. Eu não sei o que é que estava lá albergado, mas o que é certo é que o que quer que estivesse lá a funcionar deixou de funcionar porque albergaram-nos lá. Portanto, a maior parte das aulas começaram a funcionar ali, mas havia ainda aulas que funcionavam naquilo que não ardeu na rua da Escola Politécnica. E, em particular, o nosso curso tinha aulas nos dois sítios. Portanto, nós andávamos a pular de um sítio para o outro, davam-nos meia hora de intervalo para podermos transitar ou da 24 de Julho para a Politécnica ou vice-versa. Eu eu tive muita pena daquilo que aconteceu, naturalmente, mas não sinto isso como um problema que nos causou muita perturbação. Não. Se calhar causou mais aos professores, porque houve professores que perderam muito espólio que tinham nos gabinetes fruto das chamas, não é? Pronto, e se nós alunos não sentimos nada, porque não tínhamos lá nada, não tínhamos lá património nenhum, não é? Mas houve professores que perderam muita coisa aí, não é? E isso já teve outro tipo de consequências, não é? Graves. Realmente, agora que não tinha pensado nisso, mas agora que menciona, porque isto não era numa altura onde se colocava coisas numa cloud ou numa coisa virtual. Exatamente. Era tudo físico e perder. Exatamente. Bom, deve ter sido mesmo muito triste. Mas o facto é que se foi notável e também hoje se nota, muitos alunos até chegam à faculdade sem saber que tal aconteceu e é mais uma coisa histórica. Mas nessa altura, como é que foi
estudar física? Como é que era a sua relação com colegas e também com professores? Não só porque na sua altura a licenciatura era durante mais tempo, mas também era outra altura e as vivências que se tinham, somente com menos tecnologia, era diferente. Bem, de facto, aquilo que se passou enquanto eu fui estudante e aquilo que eu vejo passar-se agora são dois mundos completamente diferentes, não é? Se quiserem que eu faça um certo paralelo, como é que eu vejo as diferenças, não é? Não é bem identifico as diferenças, mas que diferenças fundamentais, para bem e para mal, existem entre as duas realidades. Na verdade, na altura, a proximidade entre professores e alunos não era tão grande. Se bem que aquilo que eu acabei de dizer, se calhar, não é verdade para todas as faculdades, porque há faculdades muito mais formais do que a Faculdade de Ciências. Por exemplo, a Faculdade de Direito é super formal. Ainda portanto, hoje, sim. Exato. Eu tenho muitos contactos com pessoas da Faculdade de Direito ao longo da minha vida, por amigos, e eu agora até tenho um genro que dá lá aulas. E nós falamos muito os dois, portanto, ele é da geração das minhas filhas, não é? Mas é uma troca de impressões muito interessante entre nós os dois. E eu continuo a perceber que a relação entre alunos e professores na Faculdade de Direito é muito mais formal, mas muito mais e mais distante do que aqui. Portanto, passam-se aqui coisas que era impensável passarem-se na Faculdade de Direito e vice-versa. Mas aqui, portanto, nesta faculdade, nós não tínhamos uma proximidade tão grande com os professores, seguramente. Não havia e-mail. O e-mail aproximou muito os professores dos alunos, penso eu, porque há uma comunicação mais rápida e, portanto, há aquela sensação de maior proximidade, porque o professor está na outra ponta do e-mail, não é? Na altura não havia. Portanto, nós contactávamos com os professores na faculdade, ponto. Não é? Os professores tinham um controle melhor da turma, porque as turmas eram muito mais pequeninas. No meu ano nós entramos 30 apenas, hoje em dia entram para aqui 120, não é? Portanto, estamos a falar de 4 vezes mais, não é? É 40 na física, 40 física na engenharia física e mais 40 na biomédica. Exato, portanto, exato. são cerca de 120 alunos todos os anos aqui. Portanto, nós éramos 30 só. E, portanto, havia um controle melhor da turma por parte do professor. Isso era positivo. Não é? Embora houvesse maior distanciamento, era positivo que o professor tivesse uma noção melhor de todos os alunos que tinha na frente, não é? Até se calhar, já não me lembro, mas a probabilidade de conhecer os nossos nomes era muito maior, porque éramos muito menos. E o facto de conhecerem os nossos nomes, embora a proximidade não fosse tanta como existe hoje em dia, era muito importante, porque criava confiança no aluno, não é? Um professor sabe o meu nome é porque se importa comigo. E, portanto, isso dá um capital de confiança no aluno que é importante. Eu, infelizmente, não consigo decorar os nomes todos dos meus alunos. Não consigo, porque tenho 90 alunos, não consigo. Vou decorando aqueles que interagem mais comigo, não é? Às tantas já consigo decorar. Agora, no ambiente de Covid, as coisas são muito piores. Pronto, mas esperemos que isto seja um período insólito e passageiro, porque tudo se agravou agora. Bem, mas havia algo na altura que não existe, ou existe algo agora que não existia na altura, como queiram, que tem a ver com a liberdade versus responsabilidade. Nós, quando entramos na faculdade, e quando vocês entram na faculdade, sentimos quase que embriagados com a liberdade que temos, porque deixou de haver faltas. Portanto, eu vou exceto as aulas de laboratório, ou as aulas em que há uma avaliação que exige a presença, mas são muito raras essas aulas, nós podemos ir ou não podemos ir. Portanto, é o nosso critério. Mas lá está, como em tudo na vida, liberdade sem responsabilidade não faz sentido. Portanto, são dois valores que têm que andar de mãos dadas. E o que acontece agora, que não acontecia na altura, é que os alunos usam a liberdade para dizer: eu não vou às aulas. Tenho essa liberdade. É um exercício. Sentem a necessidade de fazer esse exercício da liberdade. O que é mau, porque eu penso que a questão está mal colocada. A questão devia ser colocada assim: eu tenho a liberdade de ir ou não ir, mas eu escolho ir. Estou a fazer o exercício da liberdade, é meu benefício. E não é o que se passa hoje em dia, não digo para todos os alunos, mas
para grande parte dos alunos, e isto é mau, tem consequências muito, muito negativas no desempenho escolar. A assiduidade, quer dizer, não nos passava pela cabeça chegarmos atrasados a uma aula. Era falta de respeito pelo professor logo por aí. Portanto, não chegávamos. Hoje em dia é uma luta para que os alunos não cheguem atrasados. Vocês os dois já foram meus alunos, sabem que eu não deixava, não. Por simplesmente fechava a porta para incultivar este sentido de que não se pode chegar atrasado. Já não é só por uma falta de respeito pelo professor, porque vai perturbar a aula, pelos colegas, porque também são prejudicados pela perturbação que significa mais um aluno a entrar, e porque o próprio aluno que chega atrasado já se prejudicou, porque já não vai conseguir usufruir da aula se tivesse lá estado desde o início. Aliás, aproveito a oportunidade para dizer que esta obrigação de presença, portanto, de assiduidade e de pontualidade funciona para os dois lados, não é? O professor também tem o dever de ser assíduo e pontual, não é? E não pode chegar a correr a uma aula. Nem os alunos, nem os professores. Porque quando nós chegamos a correr esbaforidos porque estamos atrasados, primeiro que nós consigamos recuperar a calma para nos conseguirmos concentrar, já passaram 10 ou 15 minutos de aula. Portanto, nós temos que chegar à aula, professores e alunos, com tempo para estarmos calmos e predispostos a ouvir e a concentrarmos. E eu vejo esse problema muito agravado hoje em dia, não é? A falta de assiduidade e a falta de pontualidade. Depois há outra questão muito importante, que é o problema da passividade. Os alunos hoje em dia são mais passivos. O que é que eu quero dizer com isto? Isto é fruto também da revolução tecnológica que nós vivemos, da invasão dos ecrãs. Porque uma mensagem que é passada por um ecrã exige muito menos concentração do que uma mensagem que é passada por um texto escrito. Não há dúvidas sobre isso. E, portanto, a imagem requer muito menos esforço do que um texto. Isso é mau quando nós estamos a desenvolver o nosso cérebro. Nós precisamos de ser estimulados e, portanto, precisamos estar ativos e não passivos. E, portanto, esta invasão de ecrãs e de imagem está a tornar os alunos mais passivos. Portanto, ficam num modo de aprendizagem passiva. Nós temos dois modos de aprendizagem, que é a aprendizagem passiva e a aprendizagem ativa. E a aprendizagem passiva, que faz parte da aprendizagem, é aquilo que nós estamos a aprender quando estamos a ouvir ou a ver. Pode também ser texto escrito e será um bocadinho menos passivo do que uma imagem. Mas o grau de aprendizagem é muito pouco profundo. Portanto, nós depois temos que passar para outro estádio de aprendizagem, que é a aprendizagem ativa, em que nós nos vamos questionar se percebemos, se não percebemos. Ou seja, vamos ter que resolver exercícios, problemas, aqui neste domínio da física, não é? Para testar se nós percebemos ou não percebemos. Esse modo de aprendizagem em que nós estamos confrontados connosco mesmos é um modo ativo. Não estamos já com apoio de ninguém. Estamos entregues a nós próprios. E isso é que produz o conhecimento profundo. E hoje em dia, fruto daquilo que já referi, os alunos ficam pelo primeiro. Muitos, demasiados alunos ficam pelo primeiro. Portanto, é uma aprendizagem muito pouco profunda, muito superficial, com todas as consequências negativas que isso tem. Eu já agora aproveito a oportunidade para referir um mal destas gerações, que nasceram já neste contexto das tecnologias de informação e comunicação. Aliás, há já quem se refira a estas gerações como a geração do copy-paste. Porque o copy-paste é um instrumento poderosíssimo que nos facilita imensa a vida, mas que nos pode prejudicar a imensa vida. Em que sentido é que pode... Bem, os benefícios são óbvios, não é? Portanto, não vale a pena gastarmos tempo a explicar os benefícios do copy-paste. Quais são os prejuízos do copy-paste? É quando nós estamos a ler... Imaginem, a fazer uma pesquisa. Encontramos um texto que até lemos... Bem, aparentemente até concordamos. Fazemos o copy-paste e incluímos isso num documento nosso. Isto é frequente Bem, temos aqui dois problemas. O primeiro problema é que
quando nós fazemos o copy-paste, em vez de, com a nossa mão, tentarmos reproduzir a ideia que está no texto, aprendemos muito menos. Porque não há dúvida nenhuma que, ao tentarmos reproduzir por nossas palavras e, sobretudo, escrever com a mão, porque o cérebro processa a informação de forma diferente se ela é escrita com a mão ou se é teclada, se nós escrevemos com a nossa mão o texto, mas vá lá condescendendo, fazendo o typing, aprendemos muito mais. Portanto, o copy-paste está a prejudicar a aprendizagem profunda. Já temos o outro problema colateral, que é o problema dos direitos de autor. Porque o texto não é da autoria de quem o colou no documento, não é? E o facto de... Bem, isto é eticamente reprovável, não é? E o facto de se ter banalizado, isto é um perigo, porque o facto de se ter banalizado, toda a gente faz, não significa que este comportamento seja eticamente aceitável. E nós temos que o combater. Pronto, o plágio tem que ser combatido. Mas pronto, isto é um efeito colateral. Eu estava agora mais preocupada, bem, eu estou preocupada com os dois, mas com o primeiro, que é prejudicar a aprendizagem profunda do conceito em questão, pelo facto de, pura e simplesmente, termos feito o copy-paste. Nós, na altura, não tínhamos esse instrumento, portanto, tínhamos que fazer à mão, ponto, nem sequer... Bem, eu não sei se vocês têm ideia, mas eu era uma de 5 irmãos e até ao meu 3º ano da faculdade eu não tinha uma máquina de calcular para mim. Havia uma máquina de calcular em casa para os 5 filhos. No 3º ano da faculdade, os meus pais acharam que eu já estava suficientemente avançada no curso para me darem uma máquina de calcular só para mim. E eu tive a primeira máquina de calcular, estava no 3º ano da faculdade. Portanto, isto, enfim, é para evidenciar a diferença de acesso à tecnologia que eu tive e que vocês têm, não é? Curiosamente, no mesmo ano, aqui na faculdade, eu tive a primeira cadeira de programação e métodos numéricos com o professor Augusto Barroso, que era um professor que dava o que fosse preciso. Pronto, e dava sempre muito bem. E, portanto, nós, para podermos programar, tínhamos de ter acesso a um computador, não é? Ninguém tinha em casa. Então, estão a ver, eu tive a primeira máquina de calcular no 3º ano, quanto mais computadores. Então, nós, alunos da Faculdade de Ciências, tínhamos acesso a um terminal único para a faculdade inteira, sem ecrã. Não havia ecrã. Era tipo máquina de escrever do antigamente, que não tinha ecrã nenhum. Portanto, nós íamos a escrever como se fosse uma máquina de escrever. Mas portanto, era um terminal de computador em time-sharing com uma empresa. Portanto, fazia o time-sharing com a faculdade, em parceria com a faculdade. E nós, todos os alunos, tinham que ter acesso àquele terminal. Portanto, nós tínhamos que fazer bichas intermináveis de madrugada para termos acesso àquele terminal para conseguirmos fazer aquela cadeira que era obrigatória. Bem, portanto, eu não desejo isto a ninguém, não é? Não, isto era um mau, é um mau. É um ponto negativo dos tempos que eu vivi. Ainda bem que vocês têm acesso a toda a tecnologia que têm ao vosso dispor. Agora, essa tecnologia tem que ser usada em vosso benefício, porque a tecnologia, como praticamente tudo na vida, pode ser bem usada e mal usada. Não é? Bem, portanto, o acesso à tecnologia seguramente faz uma diferença enorme da minha época para a vossa. Já agora, este é um tema que me preocupa bastante, é o mau uso da tecnologia. Uma curiosidade, eu quando estive em Lourenço Marques, eu não tinha televisão. Eu tive televisão em Lisboa, antes de ir para lá, mas nós víamos muito pouca televisão. Ao fim do dia víamos uns desenhos animados, ou um saltitão, sei lá, umas coisas assim, uns bonecos. Mas era muito pouco. Eu quando estive em Lourenço Marques, eu não me lembro de um único dia, isto é sintomático, não me lembro de um único dia em que tenha sentido falta da televisão. Durante 4 anos. Não, nem sequer, era uma coisa que nem sequer me lembrava. O que foi muito bom para mim, porque eu fiz uma vida extremamente saudável naqueles 4 anos. Também o clima proporcionava, porque normalmente estava bom. Bem, chovia muito, mas estava sempre calor, portanto nós podíamos fazer muito vida ao ar livre, com desporto. Eu jogava imenso basquete, portanto passava a vida a encestar e lia. Portanto, eu comecei a cultivar o gosto pela leitura porque não tinha acesso à televisão, e ainda bem que não tive. Para mim, hoje olho para trás, assim, foi uma graça que me aconteceu, eu dos 10 aos 14 anos, não ter tido acesso à televisão.
porque me desenvolveu valências da minha pessoa que não teria desenvolvido se tivesse tido a televisão. Portanto, a televisão tem obviamente que tem potencialidades incríveis e funções incríveis e missões incríveis. Mas naquela idade, talvez não. Dos 10 aos 14, talvez não. E para baixo, muito menos, não é? Outra coisa muito importante, eu já volto ao problema da tecnologia, porque a tecnologia é vocês já sabem, foram os meus alunos, já sabem que é algo que me preocupa bastante. Mas há uma outra característica destas novas gerações que não existia na minha geração. E eu gostava de falar um pouco sobre isso. E que de alguma forma foi diagnosticada pelo Papa Francisco. Que, independentemente das nossas convicções religiosas, é uma personalidade incontornável do século XXI, que faz tremer o edifício quase todos os dias. Bem, eu gosto de pessoas que fazem tremer o edifício, porque o edifício precisa de ser abanado. Bem, e o que ele disse a determinada altura foi: a sociedade atual é enferma da globalização da indiferença. A propósito de globalização, que é um tema que está na ordem do dia, ele falou assim, e falou muito bem, porque aquilo que eu sinto da sociedade em geral e dos alunos em particular é indiferença. Somos indiferentes a tudo o que se passa à nossa volta. E eu vejo alunos a saírem de aulas que não perceberam nada com a maior das indiferenças. Isto não acontecia em grandes números na minha altura. Pelo menos eu não tenho essa percepção. E sendo que havia hoje sempre acontece... alguns que sim, não é? Mas em termos de grandes números, não. As pessoas importavam-se. Saírem de uma aula sem terem percebido nada faz diferença. E nós temos que combater esta enorme indiferença, este banho de indiferença em que estamos a ser cozidos. Nós estamos a ser cozidos num banho de indiferença. Porque things matter. E, em particular, as aulas que saem sem terem percebido nada fazem diferença. Portanto, temos que combater esta globalização da indiferença. Já agora, professora, nesse sentido, como isso é consequência grande da cultura e educação que muitos de nós temos hoje em dia, como é que nós podemos ajudar-nos uns aos outros? Não só pessoas como os nossos professores, se calhar também os nossos pais, mas pessoas não só com outra percepção, mas entre nós. Como é que entre nós podemos tentar ajudar a levantar essa indiferença de nós mesmos e dos nossos amigos e colegas? Eu penso que é conversado. Há uma outra coisa que vem a talho de foice, André, que é: nós vivemos numa sociedade super acelerada. E porventura, por defesa, temos que construir alguma indiferença. Portanto, nós temos que acalmar. Como estudante, eu não tinha as solicitações que vocês têm hoje em dia. Vocês têm demasiadas solicitações, demasiadas coisas para fazer, demasiadas coisas para ver, para ler. Para ler, leem pouco, mas para clicar, sim. Demasiadas coisas para clicar. E, portanto, isto são mecanismos de desconcentração. Também já lá vamos. Mas, na verdade, nós tínhamos uma vida muito mais regrada e mais calma. Não saíamos tanto, porque também não havia para onde ir. Íamos ao cinema, umas discotecas, mas, quer dizer, havia muito menos coisas para fazer. E, portanto, tivemos a sorte, isto foi uma sorte, de termos menos solicitações. E, portanto, vivíamos mais calmos, menos ansiosos. Isso é muito importante, porque a ansiedade que reina hoje nas camadas jovens é assustadora, com consequências gravíssimas. Nós não éramos gerações tão ansiosas, porque não tínhamos estas solicitações. O problema, que eu vou focar mais daqui a bocadinho, porque também é uma grande diferença entre a minha geração e a vossa, que é o problema da adição aos dispositivos móveis. A adição aos dispositivos móveis também cria muita ansiedade. Bem, portanto, nós temos que, antes de mais, reduzir os níveis de ansiedade. Termos momentos mais calmos, para podermos conversar. E podemos retirar a indiferença que às vezes construímos para nos defender de tanta... Porque demasiadas solicitações são agressivas.
acaba por ser agressivo para nós. E, portanto, nós temos que construir um escudo de defesa. Portanto, temos que baixar os níveis de solicitações, baixar o nível de ansiedade, termos mais calma, sermos mais concentrados, menos dispersos, mais concentrados, para podermos conversar. E temos que conversar, isto é outro dos grandes problemas das novas tecnologias da comunicação, temos que conversar também pessoalmente. Não pode ser só virtualmente. Há um património riquíssimo da humanidade, do ser humano, que é a comunicação oral, é a emoção, e nós não podemos perder isso. Não podemos perder esse património. Mas vocês sabem disso. O Henrique é testemunha disto. O ano passado, quando estávamos a dar aulas só em Zoom, a quantidade de alunos que queria fazer-me perguntas na janela de chat, durante uma aula. Mas porquê é que não? Lembra-se do combate que eu tive? Eu lembro precisamente da professora não deixar que isso acontecesse. Eu não deixei que isso acontecesse. Têm que ligar o microfone e falar comigo oralmente. Já não podia ser pessoalmente, infelizmente, mas ao menos a voz. Temos que ver a voz, temos que olhar a imagem, temos que ver a voz. Portanto, comunicar. Temos que comunicar, temos que ter calma para pensar, porque se não temos calma não conseguimos pensar em nada, não é? Portanto, reduzir os níveis de ansiedade, temos mais calma, temos pessoas mais focadas para podermos resolver esse tipo de problemas. Eu vou referir aqui uma frase do Einstein acerca deste problema da perda deste património, que é a comunicação oral, não é? A comunicação humana, em todas as suas vertentes. O Einstein tem uma frase extraordinária em que ele dizia a determinada altura: I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots. Bem, isto é bastante extremado, mas eu estou totalmente sintonizada com esta ideia do Einstein. Portanto, nós temos que atender a que nós somos humanos e, portanto, não nos podemos transformar em máquinas. Okay? No que respeita à adição aos dispositivos móveis, o Henrique disse há bocadinho algo que eu captei. Quando eu, o ano passado, no curso de Mecânica Quântica, referi pela primeira vez aos meus alunos o problema da adição, o Henrique não sentiu esse problema como dele. E a maior parte dos alunos e dos jovens não sentem o problema como dele. Podem até perceber que o problema existe, mas não é seu problema, é problema dos outros. E não é verdade. O problema é de todos nós. Mas é mais grave para as gerações que estão a crescer e a formarem-se neste regime já. Eu estou um bocadinho mais incólume porque não cresci, portanto o meu cérebro não se desenvolveu no âmbito deste registro. Embora eu também esteja a ser afetada, reconheço já, mas não de uma forma tão grave. A adição é real, isto está estudado, tem a ver com a segregação de uma hormona que se chama dopamina, que é a hormona que é segregada quando nós pretendemos uma recompensa e temos uma recompensa rápida, aquilo que eles chamam a fast reward. Sempre que nós temos uma fast reward, essa hormona é segregada e é uma hormona que produz uma sensação de prazer muito efêmero, muito curtinho. E, portanto, o nosso cérebro está constantemente a reclamar mais fast rewards para termos mais segregação de dopamina. Isto está estudado, está diagnosticado e existem já muitas recomendações para combater isto, porque existem outras hormonas do prazer mais permanentes que evitam este tipo de comportamentos. Que são, no fundo, comportamentos muito dispersivos. O nosso cérebro tem uma característica que é fundamental para a nossa sobrevivência, que se chama neuroplasticidade. E isto significa que as nossas redes neuronais desenvolvem-se consoante os mecanismos que nós processamos. E, portanto, em detrimento dos outros. Portanto, se nós estamos constantemente a processar mecanismos de desconcentração, nós ficamos incapazes de termos momentos de concentração. E o que está a acontecer é exatamente isto, não é? Porque a adição aos dispositivos móveis, ao surf interminável de cliques na net, sem nenhuma concentração, porque são mecanismos totalmente dispersivos. Façam a média de permanência num site após um clique, são escassos segundos. Portanto, significa que não houve tempo para ler nada, absolutamente nada. Portanto,
são mecanismos apenas de pular de side em side, extremamente dispersivos, e isto faz fazer com que o cérebro deixe de ser capaz de ter momentos de concentração. Bem, se não é possível concentrarmos, não é possível aprendermos. Todos os raciocínios mais sofisticados estão comprometidos e a aprendizagem está comprometida. Eu lembro-me há uns anos atrás, no fim de uma aula de Física Moderna, tinha tido uma grande conversa com os alunos porque estava a sentir dificuldades reais. E houve um aluno que no fim da aula me disse isto que me marcou. Professora, este tipo de raciocínios nós no século XXI não somos capazes de fazer. E eu fiquei chocadíssima com aquilo que aquele rapaz me tinha dito, mas eu percebi que ele me estava a transmitir: já não somos capazes de fazer este tipo de raciocínios. Bem, claro que isto pode ser uma generalização tonta, não, mas eu acho que isto é paradigmático. E há quem tenha estudado estes problemas, que já, aliás, existem já obra publicada sobre estes temas, que aponta este problema como um problema grave. Portanto, a falta de capacidade de concentração das novas gerações, fruto da permanência indiscriminada da net, o vício aos dispositivos móveis, já para não falar no problema constante que existe dentro da sala de aula, que é os alunos estarem constantemente a ir ao telemóvel e, portanto, sempre que vão ao telemóvel, obviamente, que já perderam a concentração e já não ouviram o que a professora disse. Depois, uns segundos depois, já não conseguem perceber nada da explicação, não é? Mas isto acontece várias vezes durante a aula. E, mesmo que eu chame a atenção a primeira vez, vai acontecer mais vezes. Como é que é possível? Isto, eu só tenho uma explicação. O telemóvel tornou-se o arauto. Portanto, o telemóvel manda na nossa agenda. Se o telemóvel vibra, tudo mais para e nós temos que ir ao telemóvel, porque ele manda em nós. Passou a mandar em nós. Não pode ser, isto tem que ser invertido. Nós é que mandamos no telemóvel. Eu vou ao telemóvel se eu quiser. Não é quando ele vibra, não é? Mas isto não é o que está a acontecer. E o vício está patente e, como todos os viciados, ninguém reconhece. Pronto. E é preciso muita mentalização para conseguir que este vício seja reconhecido. Só para vocês terem ideia da gravidade da situação que nós estamos a viver, foi publicado em 2019 um livro de um neurocientista francês que se chama Michel Desmourget, cujo título é absolutamente assustador. Eu vou traduzir, eu não encontrei nenhuma tradução em português nem em inglês, só em francês. Eu tenho o livro em francês, mas vou traduzir o título para português. O título diz assim: A Fábrica dos Cretinos Digitais. Bem, como subtítulo diz: Os perigos dos ecrãs para as crianças. Eu já li grandes partes do livro. O livro é um livro um bocado denso, muito técnico, mas há partes que são perfeitamente acessíveis. Já percebi que o livro não foca só as crianças, mas também os adolescentes, e depois todos os impactos que tem nos adultos que vêm com esta infância e com esta adolescência. O senhor, a determinada altura, já no fim do livro, diz assim: eu, quando comecei a escrever este livro, era um homem preocupado. À medida que eu fui escrevendo e fui desenvolvendo os temas, pesquisando, cheguei ao fim do livro e era um homem zangado. Porque o crime que nós estamos a fazer às nossas crianças não tem perdão. Isto tem a ver com o acesso indiscriminado aos ecrãs, televisão. Ele dá lá imensas recomendações, o que se deve fazer com as crianças até aos 2 anos. Penso que até aos 2 anos não há ecrãs para ninguém. Depois dos 2 aos 4 ou dos 2 aos 6, portanto, ele faz ali uma divisão de faixas etárias e faz recomendações de tempo de exposição ao ecrã para cada faixa etária. Não tem nada a ver com o que é praticado hoje em dia, naturalmente. Portanto, é um livro muito importante que me chamou a atenção para a gravidade da situação. Portanto, é tão grave que este senhor acabou o livro francamente zangado. Ele desmonta todos os argumentos a favor dos videogames, todos, um por um. São extremamente nocivos, não desenvolvem coisa nenhuma a não ser aptidões para aquele jogo. Nada mais. Portanto, não servem. Pedagogicamente, estão chumbados. Bem, mas há um outro livro que este recomendo francamente, que é um livro extremamente acessível, que se chama, eu já recomendei no seu curso, chama-se Homo Distractus.
que é escrito por uma Anastasia Dedyukina, em que ela aborda, faz uma listagem daquilo que ela diagnosticou, naturalmente, de todos os malefícios que tem essa adição, não só nos jovens, no ser humano. A nível cognitivo, a nível de concentração, a nível de memória. E eu sou uma de grandes prejudicadas em termos de memória, porque eu ponho tudo na agenda do telemóvel, não sei nenhum número de telefone de cor, não sei nada. Portanto, a minha memória deixou de ser exercitada. Não é só um problema de nós ficarmos sem memória, é que não há inovação sem memória. E, portanto, é um dos temas que está a começar a ser, sobre o qual se está a começar a escrever bastante, é memória é necessária para a inovação. Portanto, se nós não temos memória, vamos deixar de ser criativos. Saúde física, saúde mental, o problema da sociabilização, tudo isto, malefícios que advêm deste vício aos telemóveis. A oralidade, já falei nisso há bocadinho. É um livro muito pragmático, porque para cada mal diagnosticado, a senhora faz uma série de recomendações, que são muito úteis, porque todas elas são factíveis. Portanto, é um livro que eu recomendo até para nós podermos, na nossa vida, incorporar alguma das recomendações adaptadas ao nosso caso, claro, mas que nos vai ajudar a gerir melhor este problema dos telemóveis. Mas há um filme, eu não sei se vocês viram, que está agora muito em voga na Netflix, que é um documentário que se chama The Social Dilemma. Bem, esse eu recomendo, é um documentário onde foram reunidos testemunhos de profissionais das casas top de tecnologia, de software, de social media, de tudo. E esses profissionais prestam testemunhos e chamam a atenção para todos estes problemas que eu já referi. Mas mais, para um outro problema gravíssimo, que é a manipulação que está a ocorrer das mentes de todos estes cibernautas, também porque, como nós estamos a ser prejudicados em termos de concentração, tornamos mentes mais frágeis e, portanto, mais facilmente manipuláveis. A manipulação já aconteceu, já há casos, e eu vou aqui referir duas frases que me marcaram muito quando eu vi este documentário, ditas por profissionais que testemunharam. Uma delas é: estes algoritmos são desenhados para criar vício. Não é um side effect. É um propósito primordial. Porque quanto mais tempo nós estivermos lá, mais eles ganham economicamente, por causa do problema da publicidade. Portanto, eles roubam-nos o nosso tempo. Roubam-nos, entre aspas. Nós oferecemos-lhes o nosso tempo e eles ganham com isso. E, portanto, os algoritmos são feitos para viciar. Mas há um outro que tem a ver com a manipulação, que é gravíssimo. Há uma senhora que diz assim: estes algoritmos não preveem o futuro. Estes algoritmos determinam o futuro. Isto tem a ver com a manipulação que está a acontecer e pela conduta dos comportamentos que eles entendem que nós devemos ter. Portanto, muita atenção a este problema da manipulação. Portanto, vamos fazer aqui uma pequena pausa. Voltamos já a seguir com a professora Ana Arriaga. Até já. Até já.